Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Essas palavras, pronunciadas por um carcereiro desesperado na antiga cidade de Filipos, ecoam através dos tempos, carregando consigo o peso da eternidade. O cenário era sombrio, uma cela de prisão, mas a própria pergunta continha um vislumbre de esperança, um anseio por algo mais. O carcereiro, abalado até o âmago, se viu ajoelhado diante de dois prisioneiros, Paulo e Silas, buscando respostas para a pergunta mais profunda da vida: como posso ser salvo? Essa pergunta não nasceu de uma curiosidade casual. Foi arrancada das profundezas do seu ser, um apelo por libertação de um terror desconhecido. O carcereiro, acostumado com as duras realidades do seu trabalho, se viu confrontado com algo que não podia controlar, algo que desafiava explicações. Esse encontro nas profundezas de uma prisão filipense revela o anseio universal pela salvação, um anseio que ressoa em cada coração humano. Filipos, uma colônia romana movimentada, era um testemunho do poder do império e um caldeirão de culturas e crenças. Localizada na Via Egnácia, uma importante estrada romana, Filipos pulsava com a energia de viajantes, mercadores e soldados, cada um contribuindo para seu tecido social diversificado. Em meio à grandeza da arquitetura romana e ao fascínio dos templos pagãos, a mensagem do Evangelho encontrou terreno fértil nos corações daqueles que buscavam algo mais do que os prazeres fugazes deste mundo. As raízes pagãs da cidade eram profundas, evidentes nos numerosos templos dedicados a deuses e deusas romanos. Pense, por exemplo, nos cultos a Júpiter ou Apolo, tão presentes naquela época. No entanto, mesmo nesse reduto do paganismo, a luz do Evangelho penetrou na escuridão. A chegada de Paulo em Filipos marcou um ponto de virada na história da cidade, à medida que a mensagem de salvação começou a criar raízes nos corações daqueles que a ouviram. A pergunta do carcereiro, nascida do medo e da incerteza, ressalta o poder transformador do Evangelho, de penetrar até mesmo nos corações mais endurecidos. Paulo e Silas, presos por sua fé, não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos a Deus. Sua fé, inabalável diante da adversidade, tornou-se um farol de esperança na escuridão de sua cela. Seus cânticos de louvor, ecoando pelos corredores da prisão, eram um testemunho de sua crença inabalável no poder e no amor de Deus. De repente, um violento terremoto sacudiu a prisão, abrindo as portas e soltando as correntes dos prisioneiros. O caos irrompeu quando os prisioneiros consideraram a fuga. Mas em meio à turbulência, Paulo e Silas permaneceram firmes. Testemunhando isso, o carcereiro ficou apavorado, presumindo que os prisioneiros tivessem escapado. Ele desembainhou sua espada, pronto para tirar a própria vida em vez de enfrentar as consequências, como era costume na época. Foi então, em seu momento de desespero, que ele clamou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O terremoto, uma manifestação física do poder de Deus, tornou-se um catalisador para o despertar espiritual do carcereiro, levando-o a buscar a salvação. 2. O significado da pergunta. O que é ser salvo? O termo salvo significa ser liberto de algo perigoso ou destrutivo. No contexto bíblico, a salvação não se refere apenas a um livramento físico, mas à libertação do pecado e da condenação eterna. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Isso significa que sem salvação, todo ser humano está espiritualmente morto e condenado ao juízo de Deus. A pergunta do carcereiro revela um coração angustiado, consciente de sua necessidade de perdão e redenção. Ele entendeu que precisava de algo mais do que apenas escapar da punição terrena. 3. A resposta de Paulo e Silas: creia no Senhor. Jesus, a resposta dos apóstolos é direta e clara: creia no Senhor Jesus, e serão salvos,
você e os de sua casa. Atos 16 e 31 NVI. Isso ensina que a salvação não vem por boas obras. Efésios 2, 8-9. Não é alcançada por rituais religiosos. Tito 3, 5. Não depende de esforço humano, mas da fé em Cristo. Romanos 10, 9. A salvação é um dom de Deus, oferecido por meio de Jesus Cristo. 4. Explicando a salvação com a própria Bíblia, a resposta de Paulo está alinhada com toda a mensagem do Evangelho. Vamos explorar isso com exemplos bíblicos. 41. O ladrão na cruz, Lucas 23, 39-43. Ladrão ao lado de Jesus não teve tempo para fazer boas obras ou seguir leis religiosas. Ele apenas reconheceu Jesus como Salvador e clamou por misericórdia. A resposta de Cristo foi imediata. Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. NV. Isso confirma que a salvação vem pela fé, e não por obras. 42. O sangue do Cordeiro no Egito. Êxodo 12, 7,13 no Êxodo. Deus ordenou que os israelitas passassem sangue de cordeiro nas portas para que fossem salvos da praga que matou os primogênitos do Egito. Eles foram salvos não porque eram melhores que os egípcios, mas porque confiaram na palavra de Deus. Esse cordeiro simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e 29, 5. Citações de grandes pregadores sobre a salva. O 5. 1. Charles Spurgeon. A salvação não é um prêmio para os justos, mas um presente para os culpados. 52. Martinho Lutero. Somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. 53. John Wesley. A maior pergunta da humanidade sempre será: o que devo fazer para ser salvo? E a única resposta verdadeira é crer no Senhor Jesus Cristo. 6. Como alguém pode ser salvo hoje? A resposta continua sendo a mesma. Creia no Senhor Jesus. 61. Passos para a salvação. Reconheça que é pecador. Romanos 3 e 23. Arrependa-se dos seus pecados. Atos 3 e 19. Creia que Jesus morreu e ressuscitou por você. Romanos 10, 9. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Romanos 10 e 10. Isso significa confiar totalmente em Cristo como Salvador e entregar sua vida a Ele.